Olá, queridos amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje para vos falar daquilo que são as principais lesões dos atletas de desportos de endurance. Ora, quando nós realizamos atividades físicas que são essencialmente repetitivas, como é o caso da maior parte dos desportos de endurance, a corrida, o ciclismo, a caminhada, o remo, a natação, nós estamos essencialmente a solicitar os mesmos grupos musculares over and over again. Portanto, estamos sempre a pedir mais e mais dos mesmos grupos musculares. Por exemplo, na corrida, a cada passada, nós solicitamos, entre um conjunto de outros músculos, os gêmeos. E, portanto, ao fim de várias dezenas de minutos, para não dizer às vezes horas, por exemplo, numa maratona, quem a faça em 3 horas, são 3 horas de esforço muscular repetitivo, e então se for em alcatrão ainda pior, os nossos músculos tendencialmente vão padecer de algumas patologias. O que é que acontece quando nós queremos fazer um determinado movimento? Ora, se olharem aqui para o meu bíceps braquial, portanto este músculo aqui, que não é muito evidente, mas eu vou tentar mostrar. Quando eu agarro um objeto e o puxo para cima, este músculo vai fazer o que tem a fazer, portanto o seu papel, que é contrair. Quando um músculo contrai, ele tendencialmente alarga e fica encurtado. O que é que acontece quando eu repito este movimento demasiadas vezes? Ele vai ficar fatigado e pode dar-se um fenómeno que é ele não conseguir retornar ao seu estado de repouso. Isto chama-se uma contratura, que é a contração do músculo perpétua, portanto permanente. E essa contratura pode durar algumas horas, dias ou às vezes até semanas. O que é que acontece quando ocorre uma contratura? É que o músculo deixa de conseguir desempenhar o seu papel e fica disfuncional. Ora, um músculo disfuncional degenera em vários problemas. Desde logo o primeiro grande problema, que é a dor. A dor que nós temos naquele local, à palpação e à realização de movimentos que o contraiam. Por outro lado, quando o músculo está contraído, e uma vez que um músculo se insere tipicamente num osso e de um outro lado num tendão, ele vai puxar estas estruturas adjacentes. E o que é que isto significa? Significa que, por exemplo, do lado do tendão, que é um tecido do nosso organismo que é tipicamente menos irrigado e, portanto, mais suscetível a lesões deste género, por tipo de repetição, quando o tendão começa a desenvolver processos de inflamação porque está a ser sobrecarregado, porque o músculo não é funcional e vai depositar parte da sua tarefa no tendão. O tendão começa a desenvolver pequenas fissuras e essas fissuras dão origem a processos inflamatórios e que causam dor. A isto chama-se uma tendinite. Quando estes processos ocorrem e perduram no tempo e, portanto, se tornam crónicos, eles ficam perpetuados e passam a designar-se por tendinopatia. Uma tendinopatia é uma degeneração daquele tecido, tipicamente o tendão. E, portanto, nós vamos não só ter dor, como ter disfunção no músculo, ter disfunção no tendão, e tudo isto contribui para que a realização de tarefas que antes eram indolores e fáceis de realizar, agora passem a ser de difícil execução. Portanto, o que é que nós devemos fazer para evitar chegar a este ponto? Porque chegados a estes pontos, nós temos algumas formas de lidar com estas situações. Há situações que são resolvidas com simplesmente massagem, outras são resolvidas com anti-inflamatórios, podem ser resolvidas com terapias manuais ou a aplicação de calor ou mesmo às vezes cirurgia. Mas nós não queremos chegar lá, nós queremos antecipar estas situações. Então o que é a minha sugestão e aquilo que eu tenho feito desde que faço desporto? É prevenir. E a prevenção vem por vários vetores. Um deles é, por exemplo, o reforço muscular, que nos ajuda a ter estruturas musculares adequadas ao exercício que nós queremos fazer, ajuda-nos a preparar estes tecidos, como são os tendões, de modo a suportarem as cargas que nós lhes pedimos, mas também devemos proativamente aplicar atividades de massagem e de relaxamento da nossa estrutura muscular para evitar chegar a estas situações limite. Ora, devem ter à mão, ou podem ter à mão, algo que eu uso frequentemente, que é um rolo de automassagem. Ou seja, eu uso este rolo, coloco-me, por exemplo, se quiser massajar, vamos imaginar a perna, o quadríceps. Vamos imaginar que eu tenho um problema no meu reto femoral, portanto, este músculo aqui do meio.
Eu vou colocar-me deitado no chão, com o rolo no chão, e vou andar para a frente e para trás com o rolo em cima deste músculo. Portanto, o que vou estar a fazer, essencialmente, é a contribuir para o alongamento do músculo e o seu relaxamento. Outra coisa que podem e devem ter sempre à mão é um destes rolos. Estes rolos facilitam, por exemplo, a massagem de estruturas como a banda iliotibial, por exemplo. Deixem-me só vir aqui. Se eu quiser massagear o vasto externo, ou o vasto interno, ou os adutores, é bem mais fácil se eu usar um destes rolos do que estar deitado no chão em cima de um rolo. Ora, se tiverem pontos gatilho, aqueles chamados os trigger points, que são normalmente associados a pontos disfuncionais, por exemplo, eu tenho alguns, e são os clássicos, aqui na zona do trapézio. Aqui há uns tempos estava a fazer elevações e senti que na última repetição eu fiquei aqui com uma contratura enorme. Sentia dor, sentia o ombro puxado para cima e não conseguia realizar movimentos. O que é que eu fiz? Coloquei esta bola aqui, exatamente por cima do ponto onde me doía, encostei-me a uma parede e fiquei ali 30 a 60 segundos. O que é que eu senti? Senti que aquele ponto de tensão, que por acaso irradiava dor aqui para esta zona e para o ombro, deixou de irradiar e deixei de sentir aquela dor. Portanto, uma bola deste género é boa, por exemplo, para tirar trigger points em zonas de difícil acesso ou onde seja difícil massajar. Outra coisa que podem ter à mão também, embora exista alguma técnica para aplicar, é o kinesiotape. O kinesiotape tem, embora não exista evidência científica de que o kinésio funciona, acredita-se que ele tem uma função analgésica. Para que é que isto serve? Essencialmente, estas são as fitas que vocês veem nos atletas, às vezes nos jogadores de futebol, ou na malta que vai correr e que às vezes tem fitas espalhadas na perna, ou no ombro, ou aqui no trapézio. Isto serve essencialmente para quê? Tem uma função muito específica, que é... aliás, tem duas funções muito específicas. Uma que é promover a ativação muscular e a outra que é de analgesia, de evitar a contração muscular. Ou seja, quando eu coloco esta fita, eu colando-a num determinado ponto do meu músculo, portanto na inserção, e faço alguma pressão de modo a esticar a fita e depois colo a fita na outra ponta do músculo. O que é que isto faz? Faz com que o músculo seja aliviado de parte da tensão a que está sujeito. E eu, quando realizar a minha atividade física, à partida, vou ter menos tensão acumulada, também vou solicitar menos aquele músculo e, em princípio, vou dar-lhe algum descanso, permitindo a continuidade das atividades físicas que eu quero realizar. Outra coisa que tem essencialmente um efeito anestésico, de anestesia, portanto isto não é propriamente um anti-inflamatório, isto é algo que vocês podem usar, que são correntes, chama-se o TENS. O TENS significa Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation. Essencialmente isto traz uns elétrodos, nós colocamos os elétrodos junto a uma zona onde queiramos aliviar temporariamente a dor. São geradas correntes com pulsos e amplitudes que podem ser configuradas e, em função da amplitude e dos pulsos, da frequência que eu uso nestas correntes, eu consigo um determinado propósito de aplicação da terapia. Seja analgesia, seja reforço muscular ou seja massajar uma determinada zona. Por exemplo, quando eu fui operado ao joelho, fazia isto todos os dias nas minhas sessões de fisioterapia, colocando aqui no meu joelho, portanto, um elétrodo de cada lado e ficava ali 10 ou 15 minutos com correntes e no final da sessão eu sentia algumas melhorias nas dores que tinha no... Ora, outra coisa que podem usar é cremes, géis ou óleos de massagem. Isto para quê? Para aplicar, por exemplo, depois de uma sessão de treino intensa em que eu tenha ficado com os músculos doridos, massajar os músculos ajuda-os a relaxar, alongá-los, ajuda também a promover a vasodilatação, que permite levar mais sangue às zonas danificadas e ajudar a recuperar mais rapidamente os músculos. Por outro lado, eu posso querer resolver um problema, lá está, uma contratura,
ou uma dor que tenha localizada num determinado músculo, com movimentos de alongamento do músculo, aplicando a pomada, eu consigo também promover a reparação daquele tecido muscular, evitando assim problemas no músculo, problemas nos tecidos adjacentes, que é aquilo que depois nos dá problemas mais a sério, que são as tendinites e as tendinopatias, esses sim que duram podem durar muito tempo, 3 semanas, 4 semanas, às vezes meses, e nós vamos correr ou vamos andar de bicicleta e temos uma dor, e a dor não passa, é persistente e não sabemos exatamente porquê. Fazemos anti-inflamatórios, aplicamos terapias para resolver o problema do tendão, mas na verdade não estamos a resolver o problema porque ou temos um encurtamento muscular numa zona do corpo, ou temos uma dor no pescoço que não sabemos porque, ou temos uma dor nas costas ou no pescoço e não sabemos exatamente porque é que ela existe, e na verdade pode estar relacionada, por exemplo, com um encurtamento do meu gêmeo ou do meu isquiotibial que me puxa o meu corpo para baixo. Eu depois tenho a coluna torta, acabo por estar a solicitar outros músculos que vão ter que compensar a deficiência que existe num outro ponto do corpo. Portanto, massagem é importante para antecipar problemas, para prevenir problemas e para vos manter saudáveis e a funcionar. E, acima de tudo, a poder continuar a vossa atividade física, seja ela a corrida, a natação, o ciclismo, sem dores e de uma forma que nos dê prazer. Se gostaram do vídeo, subscrevam o canal e já sabem, mantenham-se saudáveis, ativos e motivados. Grande abraço e bons treinos!